E o que mais impressiona? Em Daintree foram registradas mais de 80 espécies de lagartos, e muitas delas podem mudar de cor para se camuflar no ambiente. É uma verdadeira brincadeira da natureza, onde cada elemento desempenha seu papel em uma complexa rede de processos vitais. Ao seguir os trilhos da floresta, você pode encontrar casuares, aves do tamanho de um homem que podem alcançar velocidades de até 40 km por hora. Suas penas brilhantes e pernas robustas tornam-nas algumas das criaturas mais memoráveis desse paraíso tropical. Cada passo por essa floresta revela novos mistérios, e até mesmo a umidade do ar parece estar cheia de vida. Mas você sabia que algumas plantas em Daintree podem viver mais de 1000 anos? Essa longa vida permite que elas acumulem uma quantidade incrível de dados sobre o ambiente, tornando-as verdadeiras testemunhas da história do nosso planeta. O Parque Nacional Durmitor, localizado na Montenegro, ocupa uma área superior a 300 km² e é conhecido por suas impressionantes formações naturais. Aqui encontram-se mais de 30 lagos glaciares, cada um com uma cor única, variando do azul vivo ao verde profundo. Por exemplo, o Lago Negro, o mais profundo do parque, atinge uma profundidade de 32 metros. Imagine montanhas que se elevam a mais de 2.000 metros, criando condições ideais para o alpinismo. Cada montanha aqui é um verdadeiro gigante, e algumas possuem paredes verticais que atraem escaladores de todo o mundo. Mas o mais interessante é que o parque abriga mais de 100 espécies de aves, incluindo águias e gaviões raros, cujas asas podem alcançar até 2 metros de envergadura. Mas isso não é tudo. Nas encostas das montanhas crescem espécies únicas de plantas, muitas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar. Mas isso é apenas o começo. O Golfo de Fundy também é conhecido por seus impressionantes fenômenos de gelo no inverno, quando a água congela e forma belas formas de gelo. Essas formações podem atingir até 30 centímetros de espessura, criando paisagens mágicas que atraem turistas, mesmo nos meses mais frios. Todos os anos aqui ocorrem festivais dedicados a frutos do mar, onde é possível provar pratos feitos com frutos do mar recém-pescados. Interessante é que o Fundy é lar de uma das maiores populações de mamíferos marinhos, incluindo baleias jubarte e golfinhos, que migram até aqui em busca de alimento. E o mais impressionante de tudo, alguns desses golfinhos podem atingir até 15 metros de comprimento e pesar mais de 30 toneladas, tornando-os verdadeiros gigantes dos mares. O Lago Imotatki, conhecido como o Olho da Terra, impressiona com seus tons incomuns de azul e verde. Imagine um lago que muda de cor dependendo da estação do ano e do nível da água. Em períodos secos, ele parece uma vasilha azul brilhante, enquanto em épocas chuvosas adquire um tom verde vibrante. Você sabia que a profundidade desse lago atinge 130 metros? Isso o torna um dos lagos de karst mais profundos da Croácia. Você sabia que esse espetáculo atrai pessoas de todos os cantos do mundo? E não é apenas uma questão de belas fotos. Muitas pessoas vêm para experimentar o espírito do Japão. O Monte Fuji tem suas lendas e mitos que são passados de geração em geração. Por exemplo,
Acredita-se que a deusa que protege a montanha tem o poder de trazer sorte para aqueles que subirem ao seu cume. Mas o que é realmente impressionante é que no topo há um santuário onde os peregrinos podem deixar suas orações e desejos. Todos os anos, no Fuji, ocorre um festival que atrai milhares de pessoas de todo o mundo. As pessoas vêm não apenas para admirar a beleza, mas também para participar de rituais que ajudam a conectá-las com a natureza. E você sabia o que é mais impressionante? Em dias claros, o Fuji pode ser visto a uma distância de até 150 quilômetros. Imagine uma praia onde a areia é preta como carvão e as ondas se quebram na costa com uma força capaz de estilhaçar pedras. A praia de Reynisfjara, na Islândia, não é apenas uma costa, mas uma verdadeira galeria natural, onde colunas de basalto se erguem até 20 metros de altura, formando impressionantes formas, como se tivessem sido esculpidas por um mestre habilidoso. Sabe o que torna essa praia verdadeiramente única? Na sua costa encontra-se a famosa rocha Reynisdrangar, que, segundo lendas, já foi um troll tentando arrastar navios para o mar. Essa foca pode mergulhar até mais de 100 metros e segurar a respiração por até meia hora. A água no Baikal é incrivelmente limpa e sua transparência pode chegar a 40 metros. Isso permite ver o fundo mesmo a grandes profundidades. Imagine como é o mundo subaquático, onde habitam seres raros como o Omu Baikal e medusas de água doce do tamanho de um prato. Agora, imagine que o nível da água no Baikal pode variar 1 metro a cada 10 anos. Essas mudanças ocorrem devido às condições climáticas e à atividade humana. Como isso afeta o ecossistema do lago? As respostas a essa pergunta podem surpreender, pois o Baikal é um organismo vivo que está sempre mudando. Mas o que é ainda mais surpreendente? No lago habitam micro-organismos que não são encontrados em nenhum outro lugar do mundo, e alguns deles podem sobreviver em condições consideradas extremas. Esse descobrimento atrai cientistas de todo o mundo, pois o estudo da vida no Baikal pode levar a novas biotecnologias e avanços médicos. Cachoeira de Gullfoss, ou Cachoeira Dourada, impressiona pela sua grandiosidade. Sua altura é de 42 metros e sua largura é de 32 metros. Imagine como os poderosos fluxos de água que descem formam 2 saltos que parecem rasgar as rochas. Mas isso não é tudo. A cachoeira está no rio Vita, que se mistura com fontes geotérmicas, e é exatamente isso que dá à água um tom dourado peculiar nos dias ensolarados. Todos os anos, Gullfoss atrai mais de 600 mil turistas. E isso não é por acaso. Sabia que a cachoeira esteve em risco de destruição no início do século XX? A uma altitude superior a 2.000 metros, encontra-se um dos lagos alpinos mais altos dos Estados Unidos, o Lago Genny. Sua área é de 36 hectares e a água nele é de um tom tão vibrante que parece uma pintura. No Grand Teton crescem espécies raras de plantas, como flores que florescem apenas algumas semanas por ano, atraindo tanto turistas quanto cientistas. Pesquisadores descobriram que na região
habitam cerca de 14 espécies de plantas que não são encontradas em nenhum outro lugar do país. Agora, imagine que no parque são feitas observações de ecossistemas que mudam a cada ano. Essas mudanças podem fornecer pistas sobre o aquecimento global e seu impacto na natureza. No parque foram registrados mais de 400 tipos de mamíferos, incluindo espécies raras como o lince e o coiote. E o mais impressionante é que o Grand Teton não é apenas uma beleza natural, mas também um patrimônio cultural. Aqui estão os vestígios de povos indígenas antigos, que deixaram suas marcas nas rochas, contando histórias que continuam vivas. Tassili N'Ajjer não é apenas uma cadeia montanhosa na Argélia, é um verdadeiro tesouro de mistérios antigos. Imagine uma paisagem desértica, onde as montanhas atingem 300 metros de altura e suas superfícies ainda preservam mais de 15.000 desenhos rupestres que contam a vida das pessoas há mais de 10.000 anos. O mais impressionante é que esses desenhos não mostram apenas animais, como grandes antílopes e elefantes, mas também cenas de caça, danças e a vida cotidiana dos antigos habitantes. É como se você olhasse para uma janela no passado e visse como nossos antepassados interagiam com o mundo ao seu redor. Mas isso não é o mais estranho. Em Tassili N'Ajjer, além dos desenhos, existem estruturas de pedra misteriosas que lembram casas ou até mesmo cidades inteiras. Alguns pesquisadores afirmam que essas estruturas poderiam ser santuários ou locais para rituais, onde se realizavam cerimônias importantes. E aqui começa o verdadeiro mistério. Cada cor corresponde a uma temperatura específica. O azul é o mais quente, enquanto o laranja e o verde são mais frios. Mas isso não é tudo. A água da fonte contém muitos minerais, como enxofre e silício, que criam condições ideais para a vida de micro-organismos. Já parou para pensar como esses organismos afetam o ecossistema ao redor? Eles não apenas tingem a água, mas também contribuem para a formação de sedimentos que sustentam a flora e a fauna locais. Todo ano, a grande fonte prismática atrai centenas de milhares de turistas, não apenas por sua beleza. Seus estudos ajudam os cientistas a entender melhor os sistemas termais e até mesmo as possibilidades de encontrar vida em outros planetas. E o que realmente vai te surpreender? A temperatura na superfície da fonte pode chegar a 28 graus, tornando-a não apenas pitoresca, mas também um lugar bastante quente para observação. O Monte Fuji não é apenas um vulcão, é um símbolo do Japão, com uma altura de 3.700 metros. Todos os anos, mais de 1 milhão de turistas visitam o local para ver essa majestosa visão. O que é impressionante é que o Fuji é um vulcão ativo e a última vez que ele entrou em erupção foi em 1850. Imagine que sua forma perfeitamente cônica serve como pano de fundo para muitos eventos culturais e históricos. Nas encostas da montanha, há mais de 30 locais sagrados, incluindo templos e altares que remontam a tradições milenares. Você sabia que o Fuji é considerado o local onde o céu e a terra se encontram? Isso o torna sagrado para os japoneses. Mas isso não é tudo. O Monte Fuji faz parte do Parque Nacional Fuji Hakone-Izu, que ocupa uma área de mais de 300 quilômetros quadrados. Nesse parque, vivem espécies incríveis de animais e plantas, muitas das quais estão na lista vermelha. Por exemplo,
Há plantas raras que florescem apenas acima de 2.000 metros de altitude. Agora imagine isso. Durante a florada das cerejeiras, quando mais de 500.000 árvores de cerejeira desabrocham ao redor do Fuji, cria-se uma atmosfera que encanta até mesmo os mais céticos dos viajantes. Em algumas áreas, arqueólogos encontram vestígios de antigas lagoas que um dia estavam cheias de vida. Por exemplo, em uma das cavernas foram encontrados restos de peixes, o que significa que milhares de anos atrás, ali poderia haver um ambiente completamente diferente, cheio de água e vegetação. Se você pensava que isso era impressionante, espere só. Na região também encontram-se formações geológicas incomuns que parecem ter sido esculpidas com habilidade e não formadas pela natureza. Esses pilares e arcos de pedra causam espanto e fazem você se perguntar quais outros segredos essa terra misteriosa ainda guarda. E o mais fascinante de tudo, Tassili N'Ajjer é reconhecido como Patrimônio Mundial pela Unesco, o que destaca seu valor cultural e histórico para toda a humanidade. O Parque Nacional Everglades ocupa uma área superior a 6.000 km², tornando-se o maior pântano tropical dos Estados Unidos. Imagine um ecossistema onde água doce se encontra com água salgada, criando um ambiente único para uma grande variedade de espécies. Você sabia que no Everglades habitam mais de 100 espécies de mamíferos? Isso inclui não apenas aligátores e tartarugas, mas também panteras raras que podem alcançar mais de 2 metros de comprimento. Esses predadores caçam suas presas em densas vegetações, tornando-os extremamente difíceis de observar. Sua altura é de aproximadamente 53 metros, o que é comparável à altura de um prédio de 7 andares. Você sabia que há algo ainda mais impressionante? O Niagara Falls não sempre foi como o conhecemos hoje. Nos últimos 10.000 anos, ele mudou significativamente sua posição devido à erosão. A cachoeira se move lentamente, cerca de alguns centímetros por ano, e sua localização atual é resultado de processos geológicos ao longo de séculos. E agora imagine isso. A cachoeira é uma fonte de energia elétrica para milhões de pessoas. As usinas hidrelétricas que operam com sua energia produzem mais de 4.000 megawatts. Isso é suficiente para fornecer eletricidade a uma cidade inteira. E aqui começa o verdadeiro absurdo. A cachoeira também se tornou cenário para muitos feitos corajosos. Por exemplo, em 1966, uma pessoa desceu em um barril pela cachoeira e sobreviveu. Sua história ainda emociona os buscadores de aventuras. Você sabia que o mais impressionante é que o Niagara Falls não é apenas uma atração turística, mas também um ecossistema onde vivem mais de 30 espécies de peixes, incluindo espécies raras, como o salmão? Você sabia que o Palácio de Versalhes foi construído de maneira que suas áreas ocupam mais de 32.000 metros quadrados? É como uma cidade inteira, onde cada canto está cheio de história e luxo. Mas isso ainda não é o mais estranho. No Salão dos Espelhos de Versalhes, há 248 espelhos. Esses espelhos foram feitos em Veneza
e refletem a luz de tal forma que criam a ilusão de um espaço infinito. E agora imagine isso. Em Versalhes, há mais de 120 salas, e cada uma delas foi decorada de acordo com um projeto único. Por exemplo, o quarto da rainha contém 68 quilogramas de ouro na decoração. Suas penas vibrantes atraem a atenção de turistas e ornitólogos de todo o mundo. Agora, imagine que Guangxi não é apenas um lugar para nadar, mas também um importante ponto turístico cultural. Lá está um mosteiro, onde os monges passam seus dias em meditação e estudo. Todos os dias, os moradores locais vêm para oferecer presentes e receber bênçãos. Isso traz uma atmosfera de paz a esse canto pitoresco. Sabia que nas proximidades da cachoeira existem fenômenos naturais únicos? Por exemplo, a alguns quilômetros de Guangxi, há formações kársticas que parecem gigantescos estalactites e estalagmites. Essas formações se formaram há milhões de anos e são verdadeiras maravilhas da natureza. Mas ainda não é tudo. A água que enche os saltos guarda seus segredos. Ela passa por rios subterrâneos que são alimentados por nascentes, e por isso a água aqui sempre está quente e transparente. Imagine um lago que parece saído de um conto de fadas, a grande fonte prismática nos Ewa. Seus cores vibrantes, que vão do azul profundo ao laranja vivo, dão a impressão de que alguém derramou tintas pela superfície. Mas isso não é apenas uma bela paleta de cores, é o resultado da ação de bactérias termofílicas que habitam a água quente. A temperatura da água na fonte chega a quase 10 graus Celsius. Isso a torna uma das fontes mais quentes do mundo. A forma única da fonte lembra uma gigante arco-íris e seu diâmetro é maior que 120 metros, o tamanho de um campo de futebol. E o que é ainda mais intrigante? Todo ano, milhares de turistas vêm aqui para apreciar não apenas a beleza, mas também as vistas emocionantes das dunas de areia que alcançam até 100 metros de altura. Sabe o que é sentir adrenalina ao dirigir um buggy por essas encostas imponentes? É como descer uma montanha em alta velocidade, com a areia voando no rosto e o coração parando de tanto entusiasmo. Mas isso ainda não é o mais estranho. Ao redor do oásis crescem muitas palmeiras e algumas delas alcançam até 20 metros de altura. Essas árvores não são apenas um enfeite. Elas desempenham um papel importante no ecossistema, proporcionando sombra e criando um microclima único. E agora, imagine isto. Em Huacachina, existe um dos poucos lugares no mundo onde é possível apreciar voos noturnos de parapente pairando sobre as dunas a uma altura de até 150 metros e observando o pôr do sol, que pinta o céu em tons incríveis. E sabe o que é ainda mais impressionante? As lendas sobre o oásis dizem que suas águas têm propriedades curativas e muitos moradores locais acreditam que nadar no oásis pode curar doenças. A altura do cachoeira Heng Foss é de 80 metros
e ele é considerado um dos mais altos cachoeiras da Islândia. Imagine, a água cai rapidamente das bordas, formando um arco-íris nas gotas de sol quando ela encontra as pedras abaixo. Mas isso ainda não é o mais impressionante. A geologia única do Cachoeira é impressionante. Suas paredes são formadas por camadas de tufo vermelho e preto que se formaram há milhões de anos. Essas camadas não são apenas bonitas, elas contam a história de antigos vulcões e mudanças no paisagismo. Você sabia que isso adiciona mais mistério? Imagine caminhar por trilhas cercadas por árvores antigas que lembram como os imperadores do Japão passavam por aqui. Mas ainda não é tudo. Dentro da floresta, você pode encontrar animais raros, como a esquilo listrado, que se esconde na folhagem. E o que mais impressiona? Em alguns lugares, o bambu cresce tão densamente que os raios de sol mal conseguem passar entre suas folhas, criando uma atmosfera mística. Arashiyama não é apenas natureza, mas também cultura. Próximo a ela, há templos antigos e locais sagrados onde os moradores locais realizam rituais religiosos. Por exemplo, o templo Tenryuji, que está na lista do Patrimônio Mundial da Unesco, atrai atenção por sua arquitetura e jardim, projetado há mais de 5 séculos. Quando você caminha pela floresta, pode sentir como o tempo para e o mundo inteiro passa para segundo plano. E o que pode surpreender? O bambu nesta floresta cresce a uma velocidade de até 1 metro por dia. O Golfo de Halong, na costa do Vietnã, é impressionante. Mais de 13.000 ilhas e rochas isoladas, criadas pela natureza há milhões de anos, formam uma verdadeira fábula marinha. Cada rocha tem seu próprio nome e história, e a altura de algumas chega a 100 metros, como se fossem guardiões gigantes, protegendo a superfície d'água. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Este golfo abriga um ecossistema único, onde se podem encontrar espécies raras de animais, como macacos brancos e tartarugas marinhas. A água do golfo é rica em minerais, o que permite o crescimento de muitos tipos de algas, algumas das quais são usadas para fins medicinais. E o que é ainda mais intrigante? O Golfo de Halong é considerado um dos melhores lugares para mergulho do mundo. Os cenários subaquáticos aqui são impressionantes pela sua diversidade, desde recifes de coral coloridos até navios afundados que atraem aventureiros de todos os cantos do planeta. O que é ainda mais intrigante é que os montes ocidentais são uma das 18 pontos quentes montanhosos do planeta. Isso significa que eles estão sujeitos a uma grande pressão humana. Desde a derrubada de florestas até as mudanças climáticas, tudo isso ameaça os ecossistemas únicos da região. Mas isso não é tudo. Nessas montanhas existem parques naturais onde você pode ver elefantes selvagens, abelhas e até mesmo ursos raros. A área de alguns deles chega a 8.000 km², tornando-os ideais para a conservação da biodiversidade. E mais um fato: os montes ocidentais são lar de mais de 100 espécies de mamíferos e mais de 200 espécies de aves, incluindo raros predadores como águias e gaviões. Imagine, a 3.000 metros de altitude, você pode encontrar uma ave rara que só existe aqui.
O Lago Baikal não é apenas um corpo d'água, é um verdadeiro fenômeno natural. Sua profundidade atinge 1,7 km, tornando-o o lago mais profundo do planeta. Imagine que nesse lago contém 20% de toda a água doce da Terra, mais do que nos 5 maiores lagos juntos. Mas isso ainda não é tudo. O Baikal é lar de mais de 36 espécies únicas de peixes, incluindo a famosa foca Baikal, o único mamífero marinho de água doce do mundo. Sabe o que é mais interessante? Na região, encontra-se um dos céus mais escuros do mundo, tornando-o o local ideal para observar as estrelas. Em 1920, foi criado aqui o Parque Internacional de Céu Escuro, que atrai astrônomos e entusiastas de meteoros de todo o mundo. Todas as noites, o céu sobre o Lago Tekapo se enche de milhões de estrelas, e você pode ver a Via Láctea como nunca antes. É um espetáculo inesquecível que deixa sem palavras. E agora, o mais interessante. No lago, habitam espécies únicas de peixes, incluindo a truta arco-íris, que foi introduzida aqui no século XIX. Esses peixes atraem não apenas pescadores, mas também amantes da natureza, pois se adaptaram perfeitamente às condições locais. O Lago Tekapo também é famoso por suas fontes termais, localizadas a apenas alguns quilômetros da margem. Essas fontes ricas em minerais proporcionam um relaxante descanso, especialmente quando o vento frio está soprando lá fora. O Lago Abraão, localizado nas Montanhas Rochosas canadenses, esconde um dos mais misteriosos fenômenos naturais. Imagine que sob a superfície tranquila do lago se encontram milhões de bolhas de metano que sobem à superfície, formando estruturas de gelo fascinantes. Essas bolhas de gelo se tornam um espetáculo de inverno, quando a temperatura cai abaixo de zero. Você sabia o que acontece quando essas bolhas congelam? Elas criam formações de gelo únicas que lembram paisagens alienígenas. Em suas águas, vivem espécies únicas de peixes que não são encontradas em nenhum outro lugar, como uma espécie endêmica que foi descoberta apenas nessa região. Agora, imagine que, além dos peixes, há também misteriosas cavernas subaquáticas. Essas cavernas foram exploradas apenas nas últimas décadas e têm uma extensão de 30 quilômetros. Pesquisadores continuam a descobrir novos trechos repletos de estalactites e estalagmites que se formaram ao longo de milhões de anos. Esse lugar se tornou um verdadeiro paraíso para amantes de mergulho e snorkeling. Milhares de turistas visitam o local todos os anos para mergulhar no fascinante mundo da flora e fauna subaquática. E o mais incrível, a água do lago é incrivelmente transparente, com visibilidade que às vezes ultrapassa 30 metros, tornando a experiência de mergulho inesquecível. O Lago Imotatki também é cercado por impressionantes penhascos, cujas alturas podem atingir 100 metros. Esses penhascos atraem não apenas turistas, mas também escaladores que buscam conquistar suas cumeadas. Cada pedra aqui guarda sua própria história, e muitas delas foram testemunhas de eventos antigos. O Groto Azul em Malta não é apenas uma caverna, mas um mundo subaquático
onde a água brilha em todas as tonalidades de azul e esmeralda. Imagine, quando os raios solares penetram pelas estreitas entradas, eles criam efeitos de luz incríveis, transformando a água comum em um oceano de cores vibrantes. Esse fenômeno atrai milhares de turistas que desejam ver com os próprios olhos como essas cores mudam ao longo do dia. Mas isso não é tudo. Dentro da caverna, você pode ouvir sons maravilhosos. São as ondas que batem nas paredes, criando uma melodia que não se confunde com nada. A profundidade do Groto Azul é de 20 metros, tornando-o o local ideal para mergulho. Essas árvores são consideradas sagradas e seus raízes são frequentemente usadas para rituais. As lendas locais contam que os baobás eram outrora gigantes, mas espíritos malignos os transformaram em árvores para que se tornassem silenciosos testemunhas de seus sofrimentos. Todo dia, quando o sol se põe no horizonte, a Alameda se transforma em um espetáculo incrível, quando a luz passa através dos troncos e cria uma atmosfera mágica. E o que é ainda mais fascinante? Esse lugar se tornou popular não apenas entre os turistas, mas também entre os fotógrafos que buscam capturar esse momento único de magia. No mundo, existem poucos lugares onde a natureza e a cultura se entrelaçam tão harmoniosamente. A Alameda de Baobás não é apenas uma atração turística, é uma história viva que continua a inspirar e surpreender. O Cascata de Guangxi não é apenas uma cachoeira, é uma verdadeira obra-prima da natureza, onde a água cai de uma altura de 20 metros, formando vários saltos. Imagine, água de um azul vivo, como saída de um conto de fadas, desce pelas rochas calcárias, criando piscinas naturais onde é possível nadar. Essas águas são ricas em minerais que lhe dão essa cor única. Mas isso ainda não é tudo. Ao redor da cachoeira cresce uma floresta tropical, onde é possível encontrar espécies raras de plantas e animais. Sabia que nessa floresta vivem até 30 espécies de aves, incluindo papagaios exóticos? Mas isso não é tudo. Suas formas únicas e cores são resultado de uma erosão que ocorre há 30 milhões de anos. Imagine como essas camadas foram expostas, criando uma verdadeira paleta de cores contra o céu. Mas o que realmente impressiona é que os moradores locais acreditam que essas montanhas são os restos de dragões que lutaram em tempos antigos. E agora, imagine como essas lendas se misturam com o encanto desse lugar, atraindo turistas de todo o mundo. A cada ano, mais de 1 milhão de pessoas vêm aqui para ver esse espetáculo com os próprios olhos. E o que mais impressiona? Essas montanhas se tornaram populares não apenas por suas formas, mas também porque fotógrafos de todo o mundo buscam capturar sua beleza. Nas fotos, elas parecem pinturas vivas, e isso atrai até mesmo aqueles que nunca se interessaram por geologia. A beleza do Jiangdangxia é irresistível. Cada camada de terra guarda seus segredos, e cada curva do caminho revela novos horizontes. E imagine quais mudanças esse paisagem enfrentará no futuro. A Alameda de Baobás, em Madagascar, não é apenas uma fileira de árvores. É um testemunho vivo de como a natureza pode surpreender. Imagine árvores que podem atingir até 30 metros de altura,
com um diâmetro de tronco de até 18 metros. Sua forma lembra gigantescas taças invertidas, criando a impressão de que esses baobás crescem de cabeça para baixo. Você sabia que essas árvores podem viver até 1000 anos? Cada baobá guarda uma história e muitos segredos, que são revelados apenas àqueles que estão prontos para aventuras. E agora imagine que alguns deles podem armazenar até 30.000 litros de água, como se tivessem criado seus próprios reservatórios para sobreviver à seca. Mas isso ainda não é o mais impressionante. Ao redor da Alameda, há pequenas vilas onde os moradores locais utilizam os baobás como armazéns naturais para alimentos e água. E o que é ainda mais intrigante? Mas isso ainda não é o mais estranho. Nessas montanhas, você pode encontrar espécies únicas de plantas que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, a árvore conhecida como ferradura pode alcançar até 30 metros de altura e parece ter vindo de outra época. Imagine só, nesses florestais também habitam animais raros, como o lobo marsupial e o geco com olhos verdes brilhantes. Esses seres se adaptaram à vida em condições onde a temperatura pode variar de 0 a 30 graus Celsius em apenas algumas horas. O que mais impressiona? Nas Montanhas Azuis, há um sistema de cavernas que se formou há mais de 300 milhões de anos. Essas cavernas guardam segredos de antigos ecossistemas e até mesmo sinais da presença de indígenas. Você não vai acreditar, mas uma das cavernas, conhecida como Caverna Laura, contém estalactites e estalagmites que crescem apenas 1 centímetro a cada 100 anos. Isso os torna verdadeiras relíquias naturais que valem a pena ser vistas. No litoral sul da Austrália, encontram-se os 12 apóstolos. Não são apenas formações rochosas, mas verdadeiros monumentos naturais com até 50 metros de altura. Cada um desses gigantes já fez parte da costa, mas a erosão fez seu trabalho e agora eles se erguem diante do vasto oceano, como guardiões, protegendo os segredos do passado. Imagine como esses imponentes pilares de calcário foram moldados pelas ondas e pelo vento ao longo de milhões de anos. Cada um deles tem uma forma única, e alguns até perderam seus vizinhos devido às forças destrutivas da natureza. Aqui, ao longo dos séculos, foram preservados segredos de cultivo de arroz, utilizando métodos únicos que permitiam obter colheitas, mesmo nas condições mais difíceis. O que é impressionante? O arroz cultivado aqui é considerado um dos melhores do Japão, graças à água mais pura e aos métodos tradicionais de processamento. Mas isso não é tudo. A aldeia tornou-se parte do patrimônio da Unesco em 2012, atraindo turistas de todo o mundo. E o mais interessante, apesar do aumento do número de visitantes, os moradores de Shirakawa-go continuam a manter suas tradições, incorporando elementos modernos nelas. Todo inverno aqui acontecem festivais onde é possível ver como as luzes iluminam os telhados cobertos de neve, criando uma atmosfera de conto de fadas de inverno. E o que é ainda mais impressionante? Em Shirakawa-go é possível encontrar espécies raras de animais, como o macaco japonês, que habitam as florestas vizinhas.
Краби – это не просто место на карте, это настоящая сокровищница природы, сочетающая в себе необычные карстовые горы и прозрачные воды залива. Представьте себе скалы, которые поднимаются на высоту до 300 метров, словно гигантские стражи, охраняющие пляжи с белоснежным песком. Здесь можно увидеть более 50 островов, каждый из которых предлагает уникальные пейзажи и возможности для приключений. Знаете, что происходит, когда вы ныряете среди коралловых рифов? Это как попасть в другой мир, где яркие рыбы танцуют вокруг, а подводные скалы выглядят как настоящие подводные замки. Но это еще не все. Краби славится своими горячими источниками, температура воды в которых может достигать 40 градусов по Цельсию. Местные жители верят, что эти источники обладают целебными свойствами. A luz da noite, ela parece especialmente misteriosa, e a altura de cada troll ultrapassa os 60 metros. É simplesmente incrível. Em Reynisfjara, ventos fortes sopram constantemente, criando ondas poderosas, mas o que realmente impressiona é que aqui se encontra um dos mais altos níveis de ondas marinhas do mundo, às vezes reaching até 7 metros de altura. Os moradores locais advertem os turistas sobre as águas pretas, que podem repentinamente arrastar alguém para o oceano. Mas isso ainda não é tudo. Ao longo da praia, crescem incríveis formações de musgo que podem alcançar vários metros de comprimento. Elas criam um contraste com a areia de carvão e adicionam um ar de mistério à praia. E o mais impressionante de tudo, a água de Reynisfjara tem uma composição única que afeta a cor da areia, resultado da atividade vulcânica que define o paisagismo da Islândia. Cada passo pelas Montanhas Azuis é uma jornada para um mundo onde a natureza desempenha o papel principal. Penhascos altos se erguem até uma altura de até 900 metros, criando vistas impressionantes das redondezas. Você sabia por que as montanhas são chamadas de azuis? É devido a um tipo especial de éter que os eucaliptos liberam. Em dias ensolarados, o ar se enche de minúsculas partículas de óleo, criando um efeito de neblina azulada. Algumas dessas bolhas podem atingir um diâmetro de até 30 centímetros e se tornam verdadeiros ímãs para fotógrafos e turistas que desejam registrar essa beleza. Mas isso não é tudo. O Lago Abraão não é apenas uma paisagem, mas também um ecossistema repleto de vida. Aqui habitam espécies como a truta marrom e o ruxo, que atraem pescadores de todo o mundo. No entanto, você sabia que esse ecossistema é tão vulnerável? As mudanças climáticas podem afetar significativamente o nível de água e a composição do ecossistema. E agora, imagine isso. Em determinados momentos do ano, a água do lago adquire tons vibrantes de azul turquesa devido ao alto conteúdo de minerais. Esse espetáculo é simplesmente hipnotizante. O Lago Abraão se tornou um local popular para acampamento e atividades ao ar livre, e suas margens estão cheias de turistas que desejam apreciar a beleza natural. E o que é ainda mais intrigante? A água do lago pode ser tão fria que mesmo no período de verão, a temperatura não sobe acima de 10 graus Celsius. Isso torna o lago perigoso para banho, mas ideal para fotógrafos que desejam registrar as formas de gelo únicas e as cores vibrantes.
Imagine que você está na margem do Lago Geyser, cercado por paisagens grandiosas da Kamchatka. Debaixo dos seus pés há uma camada de 30 centímetros de enxofre, e ao redor, constantemente, se elevam nuvens de vapor. Não é apenas um espetáculo, mas uma verdadeira sinfonia da natureza. Você sabia o que torna esse lago tão único? Ele é o lar dos maiores geysers do mundo, que lançam água quente a uma altura de até 50 metros. Isso ocorre devido à atividade vulcânica da região, que aquece as águas subterrâneas e cria fontes incríveis que podem ser observadas em qualquer época do ano. Mas isso não é tudo. Utilize esse momento para imaginar como, em um dia de verão, sob o sol brilhante, a música toca e as fontes, como se seguissem as ordens de um maestro, começam a dançar, lançando jatos de água até 30 metros de altura. E você, imagina como era a vida na corte de Luís XIV? No Versalhes, realizavam-se grandiosos bailes, onde os trajes custavam uma fortuna. Por exemplo, um vestido para a rainha poderia custar 30.000 libras, o equivalente a um carro moderno. Mas ainda não é tudo. Os interiores do palácio impressionam não apenas pela riqueza, mas também pelas inovações tecnológicas, aquecimento, ventilação e até mesmo banheiros, o que na época era um verdadeiro milagre. Imagine a surpresa dos convidados ao poderem desfrutar do conforto que nem sequer sonhavam ter em suas próprias casas. E agora, o mais incrível, o Versalhes não era apenas um símbolo de poder, mas também uma arena de intrigas políticas. Aqui eram tomadas decisões que mudavam o curso da história da França. Sabia que foi exatamente nestas paredes que nasceram ideias que, posteriormente, levaram à Revolução Francesa? O Rio de Jade, na China, não é apenas uma obra arquitetônica, mas uma verdadeira enigma. Sua extensão é de 200 metros e sua altura alcança 30 metros. Mas o que realmente impressiona é que ele foi construído no século XIII e ainda mantém sua beleza original. Imagine os viajantes caminhando por esse ponte, apreciando a vista magnífica do rio. Agora imagine, no Golfo, há mais de 300 cavernas e grutas, algumas das quais foram habitadas por humanos há mais de 14.000 anos. Essas cavernas não apenas impressionam pelo seu tamanho, mas também contêm vestígios de civilizações antigas que deixaram desenhos misteriosos nas paredes. Se você acha que isso é tudo, espere, porque ainda vai ficar mais interessante. No Golfo de Halong, além das paisagens deslumbrantes, você pode encontrar eventos culturais únicos, como festas de pescadores, onde pode ver métodos antigos de pesca que praticamente não mudaram desde os tempos dos antepassados. Todo ano, o Golfo atrai mais de 7 milhões de turistas, e esse número só aumenta. A água aqui é cristalina e os cenários são hipnotizantes. Cada pôr do sol transforma o Golfo em uma verdadeira pintura, onde o céu e o mar se misturam em tons vibrantes de rosa e laranja. Oásis de Wakatina. Não é apenas um oásis, é um espetáculo único, onde a água cercada por altas dunas de areia cria uma cena que até os melhores artistas invejariam. Imagine, nesse lugar incrível, o nível da água varia de acordo com a estação
alcançando profundidades de até 3 metros, e a área do oásis é de aproximadamente 3 hectares. Canais cobertos e aquedutos permitiam evitar enchentes, mesmo nos mais fortes temporais. E o que é ainda mais surpreendente, Machu Picchu foi praticamente esquecido até o início do século XX, quando o historiador americano Hiram Bingham o redescobriu para o mundo. Suas descobertas levaram a um verdadeiro boom de interesse pela civilização inca, e desde então, esse lugar se tornou uma das principais atrações turísticas do mundo. Hoje, Machu Picchu atrai mais de 1 milhão de turistas por ano, e esse número continua a crescer. Mas a pergunta é: como os incas conseguiram construir essa estrutura complexa no topo de uma montanha sem equipamentos modernos? A resposta está nas técnicas únicas que eles usavam para trabalhar com pedras, além de seu entendimento do terreno. O Taj Mahal não é apenas um monumento, é uma verdadeira sinfonia de arquitetura onde cada detalhe impressiona a imaginação. A altura desse mestre de obras é de aproximadamente 42 metros e ele é construído de mármore branco, que muda de cor ao longo do dia, de um suave rosado ao amanhecer até um branco brilhante ao meio-dia. Mas você sabia que para sua construção foram utilizados mais de 20 mil trabalhadores? Eles trabalharam não apenas na estrutura principal, mas também nos esplêndidos jardins que cercam o mausoléu, ocupando uma área de aproximadamente 32 hectares. Cada elemento, desde o piso de mosaico até a escultura em pedra, foi executado com tamanha precisão que impressiona até mesmo os mestres modernos. E aqui começa o verdadeiro absurdo. Para alcançar uma simetria perfeita, os construtores utilizaram ilusões ópticas. Por exemplo, os minaretes nos cantos parecem ligeiramente inclinados, mas na verdade são projetados dessa forma para criar um efeito de grandiosidade quando você olha para o Taj Mahal de um ponto específico. А теперь представьте, как приятно расслабляться в горячей воде, окруженной тропической растительностью. И тут начинается по-настоящему безумное. В Крабе находятся известные пляжи, такие как Аонанг и Рейли, которые становятся настоящими магнитами для туристов. Вдобавок, на побережье можно найти скалы, идеальные для скалолазания, высота которых достигает 60 метров. Это место привлекает не только любителей активного отдыха, но и тех, кто хочет насладиться атмосферой тропического рая. А знаете, что еще более удивляет? В Крабе находится один из самых больших в мире тропических лесов, где обитают редкие виды животных, такие как гиббоны и орангутанги. Эти леса занимают площадь более 25 тысяч гектаров и каждый год привлекают тысячи исследователей e fotógrafos. Machu Picchu não é apenas uma cidade abandonada, mas uma verdadeira enigma para os arqueólogos. Sua altitude em relação ao nível do mar é superior a 2.400 metros e o local foi construído em rochas que parecem ter sido esculpidas com habilidade. E o que mais impressiona, essa cidadela antiga foi construída sem o uso de ferramentas rodadas. Todas as pedras, que pesam várias toneladas, foram ajustadas com precisão uma à outra. Imagine a habilidade dos construtores que criaram essa sinfonia arquitetônica. Mas isso não é tudo. Durante a estação das chuvas, aqui cai até 30 mil milímetros de precipitação. E mesmo assim,
o sistema de drenagem desenvolvido pelos Incas continuava absolutamente eficaz. E aqui começa o verdadeiro absurdo. O Everglades também é lar de mais de 300 espécies de aves, incluindo majestosas garças brancas e flamingos exóticos. Imagine como elas se elevam no céu, suas penas brilhantes, reluzindo contra o fundo do Oceano Azul. Esse espetáculo atrai ornitólogos de todo o mundo que desejam ver esses esplêndidos seres. Mas isso ainda não é o mais impressionante. No Everglades existe um ecossistema que literalmente se move. Massivos fluxos de água se elevam e se abaixam lentamente, criando condições ideais para a vegetação aquática. Folhas de lírios d'água e nárduas preenchem a superfície, enquanto debaixo delas se escondem milhares de seres que nunca deixam esse ambiente. E o mais interessante, o Everglades foi criado por processos geológicos únicos que ocorreram ao longo de milhões de anos e ainda hoje são um mistério para os cientistas. Imagine um poço que se abre diretamente no oceano. É o Poço de Thor, onde a água parece sugar tudo ao redor. Cada maré alta cria poderosos redemoinhos e esse espetáculo encanta até mesmo os mais experientes navegadores. Quando a onda atinge as rochas, uma fonte de água se ergue a uma altura de até 9 metros, como se estivesse exibindo sua força. E agora, o mais incrível. Esse fenômeno natural está localizado na costa do Oregon e é um verdadeiro imã para fotógrafos e aventureiros. A água desaparece rapidamente nas cavernas subterrâneas, deixando apenas ruído e respingos, e depois retorna à superfície, criando a sensação de que a própria Terra está respirando. Você já se perguntou como exatamente se formou esse poço? E agora imagine que todas essas detalhes foram projetadas com base na acústica sonora. Um sussurro em um canto pode ser ouvido em outro. E o que é ainda mais impressionante, dentro do mausoléu, além dos restos do imperador Shah Jahan e sua esposa Mumtaz Mahal, estão guardados muitos símbolos secretos de amor e tristeza que não são visíveis à primeira vista. Por exemplo, na escultura em pedra, podem ser encontrados mais de 300 tipos diferentes de flores e plantas, simbolizando a diversidade da vida. É impressionante, mas o Taj Mahal foi construído ao longo de mais de 22 anos e cada trabalhador utilizava seus segredos de geração em geração. Como eles conseguiram alcançar tamanha harmonia e beleza? E você sabia que na sua construção participaram mestres de diferentes países? Você sabia o que o China esconde em si? As montanhas coloridas de Zhangye Danxia. Elas não são apenas bonitas, mas são formadas por camadas de arenito e argila que se formaram ao longo de milhões de anos. Imagine, as cores dessas montanhas variam do vermelho vivo ao verde claro, como se alguém tivesse derramado tintas por toda a região. Essas montanhas atingem uma altura de quase 1000 metros e se estendem por cerca de 400 quilômetros. Mas isso ainda não é o mais impressionante. No fundo da cachoeira, há piscinas naturais onde a água tem uma temperatura
de aproximadamente 24 graus Celsius. Isso significa que muitos corajosos decidem nadar na água cristalina, apreciando a vista pitoresca das cachoeiras. Agora imagine que a apenas alguns quilômetros da El Chiflón há mais algumas cachoeiras, menos conhecidas, mas não menos belas. Por exemplo, a Cachoeira Montenegro, que tem uma altura superior a 30 metros e está cercada por densas florestas. Quantos outros tesouros da natureza ainda aguardam serem descobertos nessa região? Um dos eventos mais emocionantes é a possibilidade de observar a migração das borboletas monarcas, que passam pelas cachoeiras, criando um espetáculo mágico. Todos os anos elas percorrem uma distância superior a 3.000 quilômetros para chegar a esses lugares. Na altura de 2.800 metros, a montanha Roraima se ergue, parecendo ter sido esculpida das nuvens. Este planalto tem a forma de uma mesa gigantesca, com uma área de 32 quilômetros quadrados. Imagine que ali poderia caber uma cidade inteira, mas isso ainda não é o mais estranho. Na Roraima foram encontrados plantas que não existem em nenhum outro lugar do planeta. Por exemplo, plantas carnívoras que capturam insetos, como se fossem de uma ficção científica. Algumas delas têm folhas do tamanho de um carro e conseguem absorver a água da neblina que envolve a montanha. Quando a água se move, ela leva consigo partículas de areia, criando um efeito visual que parece ser uma cachoeira descendo em direção ao fundo do mar. Esse fenômeno pode ser observado apenas em certos lugares, e Maurício é um dos mais únicos entre eles. Agora, imagine que esse lugar não só atrai turistas, mas também serve de lar para diversos seres marinhos. Nas águas ao redor de Maurício, você pode encontrar mais de 200 de espécies de peixes e muitos recifes de coral que criam uma incrível diversidade de vida subaquática. Isso torna a cachoeira subaquática não apenas uma visão, mas também um ecossistema importante. E o que é ainda mais impressionante? Do ar, essa ilusão natural parece ser uma cachoeira desaparecendo no oceano. Mas, na verdade, a profundidade nesse local não ultrapassa 30 metros. É o lugar perfeito para mergulho, onde cada um pode ver como a natureza cria seus próprios milagres. A floresta tropical de Daintree não é apenas uma floresta, mas um ecossistema único, onde convivem mais de 30.000 espécies de plantas e animais. Imagine que 50% de todas as espécies de aves da Austrália habitam exatamente aqui, entre a vegetação e a umidade, criando um cenário sonoro incrível que supera até mesmo o barulho das cidades. E agora, o mais impressionante: algumas árvores dessa floresta podem alcançar mais de 40 metros de altura. Seus troncos estão cobertos por trepadeiras e sob suas coroas se escondem animais raros, como a peixe-bico de 2 cores e o macaco-aranha. Esses seres não apenas sobrevivem, mas dominam seu mundo, caçando insetos e outros invertebrados. O mundo subaquático aqui está cheio de vida, peixes coloridos e criaturas marinhas esquisitas habitam entre as rochas e as algas. Você sabia que há algo ainda mais intrigante? A entrada da caverna é tão estreita que apenas pequenas embarcações podem passar por ela.
Isso cria uma atmosfera de mistério e expectativa. Muitos moradores locais afirmam que nas águas dessa caverna é possível encontrar artefatos subaquáticos que guardam segredos de antigos navegadores. O Groto Azul também é conhecido por seus túneis subaquáticos que se conectam a outras cavernas. Esses túneis podem ter vários metros de comprimento e são um verdadeiro labirinto cheio de surpresas. Quando você está debaixo d'água, pode ver estalactites que se formaram ao longo de milhares de anos. Interessante, não é? Pesquisadores descobriram que nessas águas habitam espécies raras de seres marinhos que não são encontradas em nenhum outro lugar do Mediterrâneo. O Lago Tekapo não é apenas um lugar bonito, é um verdadeiro fenômeno natural. Sua água azul incrível, rica em minerais, causa espanto nos turistas. A cor da água é tão vibrante que parece que alguém derramou um balde de tinta azul. Mas isso não é tudo. De um lado do lago, erguem-se majestosas montanhas, e do outro, há campos pitorescos de lavanda que florescem no auge do verão neozelandês. Imagine só, em um momento você está admirando os campos de lavanda e no próximo já está na margem de um lago de água cristalina. E o que é ainda mais intrigante? Um dos mais conhecidos é o London Tower, que, em apenas alguns anos, perde a parte superior devido aos constantes golpes das ondas. Mas isso ainda não é tudo. Nessa região, vivem aves marinhas que fazem seus ninhos nessas rochas verticais. Sabe o que é uma colônia de leões marinhos? Eles se reúnem aqui, criando um espetáculo barulhento que encanta todos que decidem visitar esse lugar. Se você acha que isso já é impressionante, aqui vai mais um fato. Aqui você pode ver entardeceres incríveis, quando o sol se põe no horizonte, pintando o céu com tons vibrantes de laranja e rosa. Esse espetáculo atrai turistas de todo o mundo e todos os dias há várias excursões por aqui. E o mais interessante, essas rochas continuam a mudar bem na frente dos olhos dos visitantes, pois a natureza não conhece descanso. Cada onda, cada rajada de vento deixa sua marca nessas formações históricas. A Vale dos Monumentos não é apenas um cenário pitoresco, mas um lugar onde cada pedra guarda sua própria história. Imagine-se com penhascos altíssimos que alcançam até 100 metros de altura, surgindo da terra sem vida, criando uma cena única, onde cada elemento parece encontrar seu lugar em uma ordem cósmica. A água no lago é tão transparente que você pode ver o fundo a mais de 30 centímetros de profundidade. E agora, imagine como os turistas passam o tempo aqui, reunidos ao redor do lago, para apreciar não apenas a beleza, mas também a tranquilidade desse lugar. Muitos vêm com câmeras tentando capturar momentos que parecem ter sido arrancados de uma pintura. Mas o que mais impressiona? O Lago Mone se tornou não apenas um símbolo de beleza da natureza, mas também do patrimônio cultural do Japão. A cada ano, milhares de turistas vêm aqui para ver esse lugar mágico e desfrutar da atmosfera que inspirou artistas ao longo dos séculos. E talvez, exatamente aqui, você possa sentir-se parte desse mundo extraordinário, um mundo onde cada gota de água guarda segredos.
Os montes ocidentais não são apenas uma cadeia montanhosa, são verdadeiras reservas de biodiversidade. Imagine que aqui habitam cerca de 7.000 espécies de plantas e mais de 600 espécies de animais, muitas das quais não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. Cada canto dessas montanhas guarda seus segredos. Por exemplo, aqui você pode encontrar populações de lêmures que vivem apenas nessa parte da Índia. Esses seres se destacam por suas cores vibrantes e comportamentos fascinantes, tornando-os verdadeiras estrelas da fauna local. Ao redor do Hengifos, há sinais de atividade glacial, o que significa que você pode ver como a natureza mudou ao longo dos séculos. Nas encostas, você pode encontrar plantas raras que conseguiram sobreviver em condições rigorosas. Se você pensava que isso era impressionante, suba a trilha que leva ao cachoeira. Ela serpenteia entre as majestosas rochas e revela vistas deslumbrantes das montanhas ao redor. Essa jornada parece uma verdadeira aventura, onde cada passo o aproxima desse fenômeno natural. Na altura do cachoeira, há outro segredo. Nas proximidades, você frequentemente pode ver aves raras, como tordas e gaivotas. Esses habitantes emplumados adicionam toques brilhantes ao já impressionante espetáculo. O Hengifos não é apenas uma cachoeira. É um lugar onde a história da Terra encontra a majestade da natureza e cada canto aqui está cheio de vida e surpresa. E você sabe o que é ainda mais interessante? Ao estar perto, você pode sentir como uma brisa fresca traz os cheiros da natureza selvagem e da frescura. O glaciar Mendenhall não é apenas um glaciar. Sua área é maior que 30 quilômetros quadrados e sua extensão ultrapassa 20 quilômetros. Imagine gigantescos línguas de gelo do tamanho de vários campos de futebol deslizando lentamente pelas encostas das montanhas. Mas isso não é tudo. O glaciar contém aproximadamente 300 bilhões de toneladas de gelo que se formaram ao longo de milhares de anos. E sabe o que é ainda mais fascinante? Mendenhall é o lar de um ecossistema único. Aqui habitam salmões vermelhos que retornam aos rios glaciais para desovar, e seu número pode chegar a mais de 100.000 indivíduos por temporada. Aqui você pode ver espécies raras de plantas, como o loureiro e o figo da terra. Elas não apenas enfeitam a praia, mas também criam um ecossistema único, tornando-o o lugar ideal para quem deseja apreciar a natureza e observar a vida selvagem. Mas isso não é tudo. Zlatni Rat é cercado por águas transparentes que brilham sob a luz do sol como se fossem pedras preciosas. A temperatura da água no verão chega a 28 graus, atraindo milhares de turistas. Você sabia que aqui você pode praticar diversos esportes aquáticos? Os ventos criam condições ideais para windsurf e kitesurf, e todos os anos aqui são realizadas competições que reúnem os melhores atletas do mundo. E agora imagine isso. A praia faz parte de um parque natural onde você pode encontrar animais raros como tartarugas marinhas que vêm aqui para botar ovos. Este lugar não é apenas uma atração turística, é um verdadeiro santuário da natureza, onde cada canto respira vida. Zlatni Rat não é apenas uma praia,
é um refúgio onde a natureza e o homem podem coexistir em harmonia. O Cachoeira Subaquática de Maurício não é apenas uma visão bonita, mas uma verdadeira ilusão natural que impressiona a imaginação. Imagine o que é ver areia e lama escorrendo pelas encostas subaquáticas, criando o efeito de uma cachoeira que desaparece nas profundezas. Uma visão que só pode ser apreciada de cima como um pássaro. Essa ilusão é criada por uma combinação única de geografia subaquática e correntes de água que formam poderosos redemoinhos. Você sabia que a cachoeira subaquática, na verdade, não é uma cachoeira no sentido tradicional, mas apenas um efeito óptico? Os construtores queriam usar o rio para gerar energia elétrica, mas, por sorte, uma moradora local, Gudrun Christiansdottir, se opôs a isso e conseguiu preservar essa maravilha natural para as futuras gerações. Agora imagine como a névoa sobe da cachoeira, criando um arco-íris nos raios do sol. Ao redor de Gullfoss, há um ecossistema único onde habitam aves raras, como a coruja branca, e uma grande variedade de plantas adaptadas a condições severas. Mas isso não é tudo. A água que cai da altura pode atingir uma velocidade de até 7 metros por segundo. Isso é comparável à velocidade de um carro nas ruas da cidade. Se você acha que a cachoeira impressiona apenas pela sua beleza, saiba que sua força e majestade também inspiraram artistas e poetas locais que a registraram em suas obras. E o mais interessante é que, a cada primavera, Gullfoss muda de aparência. Os blocos de gelo que se formam no inverno começam a derreter, e a cachoeira se torna especialmente barulhenta e poderosa. Imagine uma aldeia onde as casas parecem chapéus de conto de fadas. A aldeia de Shirakawa-go é famosa por seus gacho-zukuri, casas tradicionais com telhados que atingem até 7 metros de altura e tem um ângulo de inclinação que permite que a neve escorregue. Essas construções foram criadas para suportar os rigorosos invernos, quando a região recebe até 5 metros de neve. Cada casa em Shirakawa-go não é apenas um lar. A construção única do ponte inclui 33 arcos, cada um feito de pedra. Isso o torna o ponte de pedra mais longo da China, e ele é usado pelos moradores locais até hoje. Mas isso ainda não é o mais estranho. Sabia o que os turistas fazem com o ponte? Eles jogam moedas no rio para fazer um desejo. Esse costume atrai milhares de pessoas todos os anos e dizem que os desejos se realizam. Agora imagine isso. Os detalhes arquitetônicos do ponte seguem um estilo que se vê apenas em antigos templos chineses. Na sua superfície, há muitos desenhos esculpidos que contam histórias sobre criaturas mitológicas e lendas. Esses detalhes refinados tornam o ponte não apenas funcional, mas uma verdadeira obra de arte. Quanto ao seu estado, o Rio de Jade passou por muitos testes, de enchentes a terremotos, mas ainda está firme. Ele é construído com pedra local, que é conhecida por sua resistência e durabilidade. E o mais impressionante, há 800 anos, os construtores chineses usaram tecnologias que pareciam inacessíveis para sua época. Imagine um lugar onde o bambu cresce,
até uma altura de 25 metros, formando um túnel natural de verde. A floresta de bambu de Arashiyama, no Japão, não é apenas uma floresta, mas uma verdadeira instalação viva, onde cada passo soa como música da natureza. Você sabia que o mais interessante é que aqui existem 35 espécies de bambu, cada uma com suas características únicas. Quando o vento passa entre os talos densos, cria um som que lembra um sussurro suave. Assim, o bambu se comunica com o mundo. Esta floresta atrai cerca de 1 milhão de turistas por ano, e isso não é por acaso. A resposta é que ele surgiu devido à erosão, quando as rochas começaram a se desintegrar sob o impacto das ondas. O Poço de Thor tem um diâmetro de aproximadamente 14 metros e uma profundidade impressionante, cerca de 7 metros. E o que é ainda mais intrigante, em diferentes horas do dia e condições climáticas, o Poço de Thor assume formas completamente diferentes. De um lago tranquilo a um redemoinho furioso. O espetáculo mais impressionante pode ser observado durante uma tempestade, quando as ondas se lançam contra as rochas com tamanha força que parece que o oceano está prestes a engolir tudo ao redor. Todo ano, esse objeto natural único atrai milhares de turistas, dispostos a registrar sua impressionante grandiosidade. Mas há um detalhe que muitos não sabem. O Poço de Thor também é lar para muitos seres marinhos que encontram refúgio em suas águas. O Golfo de Fundy é um lugar onde as marés podem alcançar 6 metros de altura, tornando-o um dos mais impressionantes do mundo. A cada 6 horas, o nível da água sobe e desce tão rapidamente que grandes áreas da Terra ficam expostas, que normalmente estão submersas. Imagine navios que estão no fundo do mar de repente se elevando a uma altura onde são cercados apenas por ar e vento salgado, enquanto abaixo deles apenas rochas nuas e estrelas do mar ficam visíveis. Mas isso não é tudo. Durante a maré baixa, surgem paisagens deslumbrantes, semelhantes a crateras lunares, onde é possível ver formas únicas de relevo criadas pela própria natureza. O que mais impressiona, neste golfo, vivem espécies marinhas raras, como salmões atlânticos e tartarugas marinhas, que utilizam essas águas como local de reprodução. E os ostras e mexilhões que se desenvolvem aqui se tornam um verdadeiro prato para gourmets de todo o mundo. Por exemplo, aqui você pode ver o delfínium, que floresce com flores azuis vibrantes, criando um contraste com os campos verdes. E você sabia que há algo ainda mais impressionante? Na área do parque, encontra-se um dos maiores cânions da Europa, o Cânion Tara, que se estende por 32 quilômetros. Sua profundidade pode atingir 1 quilômetro. É como se você estivesse na beira de um buraco gigantesco que se estende até o infinito. Todo ano, o parque atrai mais de 100 mil turistas que vêm para apreciar sua beleza e as oportunidades únicas para atividades ao ar livre. E mais um fato: aqui está o lago mais alto dos Balcãs, localizado a mais de 2.000 metros acima do nível do mar. O Parque Nacional do Bryce Canyon não é apenas um milagre da natureza, mas um lugar onde se podem ver os maiores formados rochosos do mundo,
que podem atingir até 100 metros de altura. Imagine como esses grandiosos artistas da natureza, chamados hoodoos, foram formados ao longo de milhões de anos, graças à erosão e ao efeito da água. Todo ano na primavera, esse parque oferece um espetáculo incrível, quando milhares de aves migratórias retornam aos seus ninhos. Você sabia que o número delas pode chegar a 30 mil? Isso torna o Canyon de Sumidero um verdadeiro paraíso para ornitólogos e amantes da natureza. Mas isso ainda não é o mais estranho. A água do rio Grijalva tem uma cor verde peculiar, causada por um alto teor de algas e minerais. Isso não é apenas bonito, mas também cria um ecossistema único, onde vivem peixes que não se encontram em nenhum outro lugar do mundo. E aqui começa o verdadeiro absurdo. No Canyon de Sumidero, você pode ver vestígios de antigas civilizações. Nas rochas, ainda existem imagens feitas pelos maias que contam a história desses lugares. Quem sabe quais segredos ainda guardam essas paredes? Você sabia que o mais impressionante? O Canyon foi formado há milhões de anos por processos tectônicos e erosão, tornando-o não apenas bonito, mas também um objeto historicamente significativo. A altura de algumas cachoeiras nesse canyon chega a 30 metros, atraindo turistas de todo o mundo. Todo ano, o Niagara Falls atrai mais de 20 milhões de turistas, tornando-se um dos locais naturais mais visitados do mundo. Imagine que a cada segundo cerca de 6.000 toneladas de água caem pela cachoeira, gerando um barulho poderoso que é ouvido a vários quilômetros de distância. Mas isso ainda não é o mais interessante. A cachoeira divide duas nações, os Estados Unidos e o Canadá. O que é único é que, do lado americano, a cachoeira é chamada de American Falls, enquanto do lado canadense é conhecida como Horseshoe Falls. Seus cantos e gritos se misturam ao sussurro das folhas, criando uma sinfonia única da natureza. Mas isso ainda não é tudo. O parque é famoso por sua impressionante visão noturna do céu. Aqui o nível de poluição luminosa é tão baixo que é possível ver mais de 7.000 estrelas, e todos os dias astrônomos se reúnem para assistir a esse espetáculo cósmico. Se você pensava que era tudo, prepare-se para uma descoberta. Na área do parque foram encontrados vestígios de antigos povos indígenas que deixaram enigmáticos petroglifos com mais de 1.000 anos de idade. Essas imagens nas rochas contam sobre a vida dos povos nativos e seu relacionamento com a natureza ao seu redor. E há mais um fato surpreendente. No Bryce Canyon, é possível encontrar plantas incríveis que não existem em nenhum outro lugar do mundo. Por exemplo, as sequoias, que podem viver mais de 1.000 anos, crescem a mais de 2.000 metros de altitude, tornando-se verdadeiras testemunhas da história dessa terra. O Parque Nacional Grand Teton é uma verdadeira tesouro de natureza selvagem, onde montanhas se erguem acima de 4.000 metros. Imagine essas majestosas torres cobertas de neve, refletidas em lagos cristalinos, criando cenas que são impossíveis de esquecer.
Aqui habitam mais de 100 espécies de aves, incluindo espécies raras como o águia pesqueira. E você sabia que há algo ainda mais fascinante? No parque você pode encontrar ursos grizzlies, que podem pesar até 300 quilos, caçando alces que pesam até meio tonelada. Mas isso não é tudo. Esses peixes não apenas enchem os rios, sua migração sustenta a vida de muitos outros seres, incluindo ursos e águias. Mas o mais interessante começa quando o glaciar começa a derreter. A água que escorre de sua superfície forma lagos azuis brilhantes, que parecem cristais espalhados em espelhos naturais. E aqui surge a pergunta: como rápido está ocorrendo esse processo? Nas últimas décadas, o glaciar está diminuindo a uma velocidade de aproximadamente 30 metros por ano, o que causa grande preocupação entre cientistas e ecologistas. Entre toda essa beleza, há segredos antigos ocultos. Por exemplo, sob as camadas de gelo, encontram-se restos de flora e fauna antigas bem preservadas. E você acha que ainda pode haver algo mais sob essa imensa camada de gelo? Cada vez que o glaciar revela seus segredos, isso pode mudar nossa compreensão do passado da Terra. Cachoeira El Chiflón, no México, é uma verdadeira sinfonia natural, onde a água despenca de uma altura superior a 60 metros, criando um som poderoso que é ouvido à distância. Imagine como, sob a luz do sol, as gotas de água se transformam em inúmeras faíscas coloridas, e a própria água adquire uma tonalidade azul esverdeada graças aos minerais nas rochas. Todo ano esse lugar atrai milhares de turistas que desejam ver não apenas a cachoeira, mas também os cenários únicos do cânion circundante. Ao longo do caminho até a cachoeira, crescem plantas exóticas, algumas das quais não são encontradas em nenhum outro lugar do mundo. Você sabia que nessa região habitam aves raras, como tucanos com bicos brilhantes, que se escondem na folhagem? E agora imagine isto: a montanha é cercada por cachoeiras de mais de 100 metros de altura que caem de seus lados, criando um espetáculo hipnotizante. Essas cachoeiras formam ecossistemas únicos, onde vivem espécies raras de animais, como sapos de cores vibrantes, que parecem ter sido pintados por artistas. E o que é ainda mais impressionante: a montanha Roraima é considerada uma das formações geológicas mais antigas da Terra, com mais de 2 bilhões de anos. Aqui podem ser encontrados fósseis de organismos marinhos antigos que habitavam oceanos que cobriam essa região. No planalto da Roraima também são encontrados pedras que brilham como joias. E isso não é magia. São minerais que se formaram ao longo de bilhões de anos de processos geológicos. Cada passo por esse antigo planalto mergulha você em uma atmosfera onde o tempo parece ter parado. O Lago Mone, no Japão, não é apenas um lago, mas uma tela viva que poderia inspirar até mesmo o próprio artista. Suas águas, como um espelho, refletem o céu e as plantas ao redor, criando a sensação de que a natureza mesma está pintando quadros. Sabe quantos tipos de carpas koi habitam aqui? Mais de 30. Essas criaturas vibrantes, que podem chegar a 1 metro de comprimento,
nadam entre as lírios, parecendo pinceladas vivas em uma tela. Todo manhã, quando o sol nasce, o lago se enche de uma luz suave e sua superfície começa a brilhar em todas as cores do arco-íris. Um momento em que você vê as gotas de orvalho brilhando nos pétalos faz você pensar: será que isso é real? Você sabia que esses penhascos começam a brilhar em tons incríveis de vermelho e laranja quando o sol se põe sobre eles, como se estivessem oferecendo um espetáculo mágico aos espectadores? A rocha de que são feitos o arenito foi formada há milhões de anos e sua estrutura é tal que em alguns lugares é possível ver camadas que parecem páginas de um livro antigo. Mas isso ainda não é tudo. Na Vale dos Monumentos vivem os povos indígenas Navajo, que consideram essa terra sagrada. Sua cultura, tradições e costumes se entrelaçam com esse cenário encantador, criando uma atmosfera única, onde passado e presente coexistem em harmonia. E o que mais impressiona? Na região, há muitos formados rochosos únicos, com nomes como Mão Gigante e Mosteiro. Eles atraem não apenas turistas, mas também cineastas, pois muitos filmes icônicos foram filmados aqui. E mais uma coisa que pode surpreender: a Vale dos Monumentos ocupa uma área de quase 90 mil hectares. Isso significa que você pode passear por horas por seus vastos espaços e descobrir novos cantos onde a natureza continua a criar suas obras-primas. Você sabia o que torna Zlatni Hat um verdadeiro milagre da natureza? Sua forma muda constantemente de acordo com as marés e os ventos, como se a praia mesma decidisse como será hoje. Este litoral único se estende por 32 metros de comprimento e largura, formando seu famoso lábio, que pode se tornar mais estreito ou mais largo em um piscar de olhos. É impressionante, mas nesta praia não se encontram apenas banhistas. O Lago Geyser é famoso não apenas pelos seus geysers, mas também pelas suas águas coloridas. Devido aos minerais presentes na água, a superfície do lago reflete todas as tonalidades, desde o azul profundo até o verde vibrante. É difícil de acreditar, mas às vezes a cor da água muda tão rapidamente que parece que alguém virou a paleta de um pintor. Imagine como a natureza está em ebulição aqui. Ao seu redor, um vulcão está em erupção, e no ar há um cheiro de enxofre. Isso cria uma atmosfera que ao mesmo tempo encanta e assusta. Os moradores locais contam lendas relacionadas a esse lugar, afirmando que os espíritos dos vulcões guardam seus segredos. E agora, o mais interessante: a temperatura da água em algumas partes do lago pode chegar a 100 graus Celsius. Isso o torna não apenas bonito, mas também perigoso. O Lago Geyser não é apenas um objeto geográfico, é um lugar onde a natureza demonstra sua força e beleza em todo o seu esplendor. O Canyon de Sumidero não é apenas um desfiladeiro, é uma obra-prima da natureza que impressiona por seus tamanhos. Sua altura ultrapassa 1000 metros. Imagine-se de pé na beira, com rochas imponentes se erguendo ao seu redor, delimitando o rio Grijalva, que corta seu caminho por esse cenário majestoso. Agora, o mais incrível: nesse canyon,
habitam espécies raras de animais como jacarés e iguanas, que literalmente se escondem entre as rochas. Você sabia que nesse lugar é possível encontrar mais de 100 espécies de aves?